A mais um episódio Gíria da Bola. O meu nome é Gabriel Chumbinho e hoje trago-vos a rúbrica 1 para 1, onde vos vou falar aqui um pouco sobre o ranking de coeficientes dos clubes das federações. Este é um ranking que tem por base os resultados de clubes de cada federação na presente edição, quer da Champions League, quer da Europa League, e depois, combinado com os das 4 anteriores participações, vai determinar o número de lugares destinados a cada federação ou país na temporada seguinte das competições da UEFA. É um ranking que é muito falado, quer nos jornais, quer nas televisões, até entre amigos, onde se fala, nomeadamente, obviamente, na participação de Portugal, não é? Na posição de Portugal, e quais os clubes que contribuíram mais para o ranking atual do país. Portanto, eu preparei aqui uma pequena apresentação, mas antes de mais quero-vos mostrar como é que está atualmente o ranking aqui de clubes, de federações, peço desculpa. Portanto, atualmente temos a Inglaterra em primeiro lugar, depois temos a Espanha, a Itália em terceiro, a Alemanha em quarto, França em quinto e depois vamos ter aqui Portugal, o nosso país, em sexto lugar, com o ranking de 48,149. Temos aqui muitas mais federações, muitos mais países. Eu não vou dizer todos. São no total 55 federações. Eu parei aqui em Portugal porque é o país que nos interessa, não é? Perceber em que posição é que está. Na época passada chegaram às competições da UEFA, eliminatórias ou até fases finais, 5 equipas. Neste momento só está uma, que é o Futebol Clube do Porto, como todos sabemos está nos quartos de final da Liga dos Campeões. E quais foram estes 5 clubes? Foram então o Porto, que conseguiu o primeiro lugar no campeonato de 2019-2020 e portanto conseguiu a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois o Benfica ficou em segundo lugar no campeonato e conseguiu ir à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde perdeu com o PAOK e já não passou mais em frente. Foi depois relegado, digamos assim, para a Liga Europa, para a fase de grupos da Liga Europa. Tivemos também aqui o Braga em terceiro lugar, que conseguiu a entrada direta na fase de grupos da Liga Europa. O Sporting, com o seu quarto lugar, foi à terceira pré-eliminatória da Liga Europa, onde perdeu com o Lask Linz e não foi mais em frente. E depois o Rio Ave, que teve acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Europa, onde jogou com o Borac, que ganhou. Depois foi jogar a terceira pré-eliminatória com o Besiktas, onde ganhou em penaltis. E por fim foi até aos playoffs, onde foi eliminado pelo Milan, que foi recentemente eliminado pelo United nos oitavos de final da Europa League. Mas não é aqui que eu me quero centrar. Eu quero me centrar sim em como é que os clubes de cada país conseguem os seus pontos. E então temos aqui o sistema de pontos, que consiste em que cada clube conquista pontos da seguinte maneira. Cada vitória vai dar 2 pontos ao clube. Cada empate vai dar 1 ponto. Depois, se estivermos a falar de pré-eliminatórias ou playoffs, só já dá 1 ponto por cada vitória e 0,5 pontos por cada empate. Temos também por cada presença numa ronda de oitavos de final, quartos de final, meias finais e final da Liga dos Campeões, 1 ponto extra. Por cada presença em uma ronda dos quartos de final, meias finais e final da Liga Europa, temos outro ponto extra. E depois, se uma equipa estiver presente na fase de grupos da Liga dos Campeões, ganha 4 pontos. E se conseguir a qualificação para os oitavos da Champions League, ganha 4 pontos extra. Portanto, é assim que os clubes ganham pontos, que depois contribui para o ranking do país. Mas, atualmente, eu quero vos mostrar aqui uma tabela de qual foi o clube que mais pontos ganhou nesta época 2020-2021. E foi o Bayern Munique. Tem um total de pontos conquistados de 25 pontos. Eles, em jogos, conquistaram 15 pontos, como vemos aqui. Fizeram 8 jogos, e foram todos eles na Liga dos Campeões. Se bem nos lembramos, foram 5 vitórias na fase de grupos e um empate, que dá 5 vezes 2, 10, mais 1 ponto, 11.
Depois 4 pontos nos oitavos de final, porque foram 2 vitórias contra a Lazio, dá 15 pontos. E temos então os 10 pontos bónus que foram conquistados, como eu falei aqui atrás, pelos 4 pontos na fase de grupos da Champions League, 4 pontos por passar aos oitavos de final e depois 1 ponto por chegarem aos oitavos de final e 1 ponto por chegarem aos quartos de final, o que dá um total de 10 pontos que, somados aos 15, dá os tais 25. Temos também aqui o Futebol Clube do Porto. Ora, não é aqui que eu quero mostrar, é aqui. O Futebol Clube do Porto foi a sexta, sétima equipa, está atualmente no sexto lugar, que mais pontos conquistou, foram 21 pontos, mas podemos também ver aqui pelo país, vamos nos centrar em Portugal e ver que o Porto conquistou então 21 pontos, não é? Foram os 10 pontos extra de bónus, exatamente como o Bayern Munique, ora, passaram para os oitavos de final, passaram para os quartos e 1 ponto extra por cada participação, quer na fase de grupos, quer nos oitavos de final. Portanto, 21 pontos. O Benfica conquistou 10,5 pontos por causa da sua participação na Liga Europa. O Braga 9 pontos, o Rio Ave 3,5 e o Sporting conquistou 2. Isto no total dá 46 pontos. Portanto, se dividirmos estes 46 pontos pelas 5 equipas, dá uma média de 9,2. E é aqui que vemos como é que se faz o coeficiente de cada país. Ou seja, o coeficiente da época é a soma dos pontos obtidos por cada clube a dividir pelo número de clubes representantes. No caso de Portugal são 5, portanto dá os 46 a dividir por 5 dá 9,2. Depois, isto é da época. Agora, para saber o coeficiente total, temos que somar a este coeficiente da época os coeficientes das 4 épocas que passaram. E aqui vemos, então eu posso voltar a mostrar, não é? Portugal, nesta época 2020-2021, imaginemos que o Porto fica por esta eliminatória, não conquista mais pontos, não é? Perde os 2 jogos. Portugal fica aqui com 9,2 pontos nesta época, que somados aqui a estes pontos da época 16-17, 17-18, 18-19 e 19-20 vai dar o total de 48,149, que é, como eu disse, os pontos que o país tem atualmente. O que é que eu queria mais dizer? Devido a esta posição de Portugal no sexto lugar, que já não vai descer e também já não vai subir, Portugal vai conseguir, ora, o primeiro e o segundo lugar vão dar acesso direto à Liga dos Campeões, à fase de grupos da Liga dos Campeões. O terceiro lugar vai então dar acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Depois o quarto lugar vai dar acesso à fase de grupos da Liga Europa. E depois o quinto e o sexto lugar dão acesso a uma nova competição da UEFA que se chama Conference League. E pronto, o quinto lugar dá acesso à terceira pré-eliminatória e o sexto lugar dá acesso à segunda pré-eliminatória. Para terminar, quero-vos mostrar aqui no site que eu estava. Ora, é este site exatamente, é o kcs.net, que eu vou deixar na descrição. Estão aqui bem especificados quais são as equipas que estão envolvidas em cada fase da competição, quer da Champions League, quer da Europa League. Por exemplo, nós podemos ver aqui que na fase de grupos da Liga dos Campeões, as equipas que estão envolvidas são os 6 vencedores dos playoffs, que é a quarta ronda de classificação, aqui atrás, né? Temos também os 10 campeões dos países que estão no ranking entre 1 e 10. Temos os 6 segundos lugares dos países que estão no ranking entre a posição 1 e 6. Depois os quartos e terceiros classificados das ligas dos países que estão no ranking entre a posição 1 e 4. Os quartos, 4 quartos classificados que ficaram no ranking aqui entre a posição 1 e 4, e depois o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Liga Europa. Ora, normalmente o vencedor da Liga dos Campeões está aqui numa destas posições que eu referi. Portanto,
Aqui, em vez de ser 10 campeões dos países na posição entre 1 e 10, já vai ser entre a posição 1 e 11. Não é? Porque normalmente o campeão da Liga dos Campeões está aqui faz parte do país que está ranqueado entre 1 e 10. Isto tem, vocês podem ver, não é? Aqui as rondas preliminares, primeira fase de qualificação, segunda fase de qualificação, qual é que são as equipas que estão envolvidas, e também na fase de grupos da Liga Europa. Portanto, eu não vou perder aqui muito tempo, isto é só para vos dar o panorama geral. Se quiserem saber mais informação, está o site aqui. Eu dei só aquilo que é o geral. Portanto, nós vamos abordar mais este tema de certeza no podcast semanal e vocês estejam atentos, não é? Que isto sofre mudanças de eliminação em eliminação, não é? O ranking está sempre a mudar face às participações dos clubes. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado deste tema. Espero que me tenha explicado da melhor maneira e vejo-vos para a semana no podcast semanal.